Abidoral para o seu ministério se deu em uma convenção que acontecia anualmente em Barra do Corda, nas instalações do Instituto Bíblico. Abidoral vai para este evento no intuito de ouvir a palavra de Deus e também de fazer novas amizades, pessoas que viriam do Pará. Mas o que Abidoral não imaginava era que Deus tinha planos em sua vida. E no último dia da convenção, um pregador de nome Medi Thomas, ministrando seu sermão no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que tinha por nome o seu sermão, certamente cedo vem, isso muito que confrontou Abidoral. Ao término do sermão e a fazer um apelo, Abidoral ele se rende aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Abidoral ele se converte naquele momento ao Senhor e com aquela alegria entre família e Abidoral e alguns amigos com certeza, ele tomou conhecimento que sua irmã Raquel, sua cunhada e a dona Eva Mills estavam todos aqueles dias orando a Deus para que tocasse o coração de Abidoral. E foi o que aconteceu. E o primeiro sinal veio logo em seguida. No evento estava o secretário da UFM, onde este se compromete a pagar as mensalidades daquele ano no Instituto Abidoral. Tudo ia muito bem, até mesmo os colegas de turma, que era o pastor Jonas Matos e sua esposa, as duas irmãs de Abidoral e o seu cunhado. Isso muito que ajudou ele permanecer no Instituto já nessa nova vida. Mas ele teve alguns confrontos com os colegas ali do Instituto e junto aos professores por ser a maioria estrangeiro. Mas nada que o impedisse a ponto de trancar o seu estudo, não. Em 1944, ele conclui o estudo, permanece na casa, não mais como aluno, mas agora como censor dos rapazes e como professor na cadeira de português. No ano seguinte, Abidoral ele parte para Pernambuco para estudar no Colégio 15 de Novembro, que ficava em Garanhuns. Jorge Thomas e dona Eva Mills, eles conseguem um mantenedor para Abidoral no estrangeiro. E neste ano ele fica lá em Pernambuco, estudando, e ao chegar, ele é tudo novo para ele, mas muito que o ajudou. Mesmo diante dos seus amigos, que muitos o viram como uma ameaça, como uma pessoa que estava ali no intuito de dedurar suas atitudes, mas não era essa a atitude de Abidoral, mas sim era de ajudar o colégio e os seus amigos. Com isso, leva a Abidoral a ser dirigente de uma denominação no bairro Heliópolis. Tal denominação composta por pessoas experientes e pessoas de classe média, entre eles um jovem sargento do exército, onde este se compromete a ajudar Abidoral avaliando os seus sermões. Isso muito que ajudou Abidoral a ter cautela no falar. No ano seguinte, Abidoral ele parte para Fortaleza para lecionar no seminário ao primeiro ano a cadeira de português. À noite, ele cursaria o curso de madureza. Não termina por estar em débito com o serviço militar. Por não terminar esse curso de madureza, ele resolve retornar a Barra do Corda. E ao chegar em Barra do Corda, primeiro ele passa em Parnaíba, para onde ali ele fica ali uns dias e ajuda um casal de missionários. E ao chegar em Barra do Corda, ele sela o seu noivado com Lídia, que já eram amigos de infância e que já tinham certos sentimentos um pelo outro e agora estão noivando. No ano seguinte, o casal Jorge Thomas junto à dona Blanche, eles fazem o casamento de Abidoral e Lígia, e após 2 dias o casamento, eles partem para São Domingos, para comemorar junto a seus familiares. E é interessante como ele fala que 2 quilômetros antes de chegar em São Domingos, querido, ali dos lares, vai toda aquela família, todo aquele povo montado, os outros andando alegres, e teve maior queima de foguetes, e eles ficam ali 2 meses. Passado esse período, eles retornam para Barra do Corda,
onde vão trabalhar no Instituto. Eles ficam no Instituto 5 anos. Após esses 5 anos, que se deu em 1952, o Instituto se muda de São Luís, de Barra do Corda para São Luís. E nas instalações é instalado agora o Instituto Maranata. Eles permanecem no Instituto Maranata, fazendo parte da diretoria, mas nesse mesmo período ele recebe um chamado muito importante, a ser pastor da igreja de Barra do Corda. Ele aceita a ser pastor, a pastorear essa igreja, onde fica 5 anos também. Nesse período de 10 anos, tanto 5 no Instituto, 5 agora na igreja, eles têm seus primeiros 7 filhos. Em 1957, o missionário João Cafield vai sair de férias para os Estados Unidos e ele chama Abidoral para assumir o seu lugar no Instituto em São Luís. Abidoral sai de Barra do Corda, se muda para São Luís para agora assumir o cargo de presidente interino no Instituto. Mas ao chegar, ele encontra alguma dificuldade, mas não nada o suficiente para impedir ou para lhe barrar. Muito pelo contrário, ele, junto aos professores e alunos que já estavam ali no evangelismo, esses frutos vêm no dia 6 de abril de 1958 e no dia 10 realizaram os primeiros batismos da ICE, que acontece na igreja Salvador Jesus, no bairro Anil. E após o batismo, eles abrem 2 salas de escola bíblica dominical, uma no bairro Aurora e a outra na Rua Santana, no centro. A do bairro Aurora, queridos, logo que essa cresceu bem, até mesmo porque ficava próximo às instalações do Instituto. Isso muito que colaborou para o seu desenvolvimento. E com isso eles viram a necessidade de comprarem suas próprias instalações. Então há uma reunião e eles vão até o caixa da igreja e eles têm em mãos 2.090 cruzeiros. Então houve aquela reunião, eles, junto a congregados, professores e alunos, eles conseguem arrecadar 15.000 cruzeiros, o suficiente para comprar suas instalações. Após já comprarem, não demorou muito para se tornar pequenas instalações. E eles criam o livro de ouro, junto com as igrejas de Barra do Corda, de Colinas, de Presidente Dutra, e arrecada uma quantia que ele não fala o valor, mas o suficiente para a construção do templo. Com isso, ia tudo muito bem, crescendo, certo? Em números ali de congregados, mas tinha um pequeno problema. Estava faltando ali um sistema de governo padronizado. E anualmente tinha a Conferência de Obreiros. Com isso, eles viram a necessidade de parar a Conferência de Obreiros e agora ser a Convenção das Igrejas. Com isso, agora sim, já com o plano já padronizado, então tudo começou a andar como eles queriam. Tudo isso agora começou a se desenvolver mais. Aonde, querido, esse desenvolvimento levou Abidoral a um cargo muito importante. Primeiro pastor brasileiro a se tornar presidente da ICEB, mesmo se sentindo incapaz do cargo, como ele mesmo diz em sua biografia. Mas o que aprendemos com a história, com este legado deste homem, que tinha planos para a sua vida, mas Deus também tinha planos para ele? O que aprendemos, queridos, que é necessário nós deixar que o Espírito Santo de Deus nos direcione. É necessário que devemos ser humildes para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Foi isso que Abidoral fez. Ele deixou e permitiu que, com mesmo tanto problema que ele enfrentou, mas tudo isso colaborou para o desenvolvimento do seu ministério como obreiro da casa de Deus. O mesmo temos que ser humildes, em meio às divergências que iremos enfrentar, em meio aos problemas que iremos encontrar. Tudo isso deve colaborar para o nosso desempenho na nossa vocação. Isso é o que aprendi e temos que aprender com pessoas que deixaram Deus direcionar a sua vida. Então façamos a vontade de Deus para com as nossas vidas.